Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica, arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional, tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Então, meus amigos, vamos dar continuidade à análise do nosso livro Anotações de Teoria Geral do Processo. Agora, pelo tópico, vamos continuar a análise dos pressupostos processuais. O próximo pressuposto processual que está na tela aí para os senhores, o próximo tópico é o da demanda regularmente formulada. Vou iniciar a leitura. Como visto, o ato inaugural para dar início à jurisdição será exercido em concreto mediante a demanda. O direito de ação é abstrato, porém o seu exercício é em concreto por meio da demanda. Toda demanda é constituída por três elementos: partes, causa de pedir e pedido, também denominado objeto. A legislação brasileira, influenciada por Chiovenda, afirma que duas ações ou duas demandas são idênticas se possuírem as mesmas partes, elemento subjetivo, causa de pedir e pedido, que são os elementos objetivos. É denominada a teoria da tríplice identidade, ou teoria da tria idem. A análise do pedido será realizada juntamente com a inicial, posto que é o ato pelo qual o autor exerce o seu direito de ação no aspecto material, o qual será efetivado pelo juiz no caso de procedência em face do réu. Ele declinará todas as consequências decorrentes do direito material pretendidas pelo autor. Assim, a parte suscita a tutela jurisdicional e esta será prestada, a tutela jurisdicional, pela sentença. O elemento parte foi analisada anteriormente, para o qual nós remetemos o leitor. Resta, assim, a análise da causa de pedir, que constitui as razões fáticas e jurídicas que justificam o pedido, solicitando ao Estado a consequência jurídica que pretende, pois são esses fatos que irão determinar a individualização do pedido. Destarte, a causa de pedir delimita, inclusive, a extensão da coisa julgada, pois é de extrema importância como o é o pedido. Nesse sentido, todo fato da vida sobre o qual uma hipótese normativa incide se transformará em um fato jurídico. Na feliz expressão de Pontes de Miranda, a incidência da hipótese normativa colore o fato. Surgido o fato jurídico, ocorrerá um vínculo entre os sujeitos, a relação jurídica, sobre o qual recairão os direitos e os deveres. A causa de pedir é formada pelos fatos jurídicos e pela relação jurídica, ou seja,
pela afirmação do fato jurídico e do direito que se afirma ter. Por exemplo, direito de crédito. O explanado anteriormente pode ser resumido na seguinte sequência lógica. Reiteradamente, encontramos a afirmação de que a causa de pedir é formada por fatos e fundamentos jurídicos, sendo os últimos o direito que se afirma ter. Não se pode confundir fundamento jurídico com fundamento legal. Eis que esse último é a hipótese de incidência que recai sobre o fato. O artigo 3º, inciso 1º da Lei 9.868 de 1999, a lei que trata sobre a DIN e ADC, Ação Declaratória de Inconstitucionalidade e de Constitucionalidade, exige, por exemplo, a exposição do fundamento legal. Enfim, não se pode confundir hipótese de incidência, a norma em abstrato, com fundamentos jurídicos, que é o direito que se afirma ter, portanto, em concreto. Algumas hipóteses demonstram bem essa diferenciação. Primeira hipótese: o acidente de trânsito é o fato, que ganha conotação jurídica com o dano gerado culposamente ao autor, estabelecendo-se, assim, um vínculo de direito entre os sujeitos, em que o causador tem o dever de indenizar. Assim, ocorrerá uma demanda indenizatória. Segunda hipótese: contrato celebrado com vício de consentimento. O contrato celebrado com dolo é um fato, ganhando conotação jurídica pela existência do direito de anulá-lo. Ocorrerá uma ação anulatória. Terceira hipótese: ação de responsabilidade civil subjetiva. O substrato fático que autoriza a incidência do artigo 186 do Código Civil compõe-se de 4 elementos: conduta, culpa, nexo de causalidade e dano, devendo tais fatos serem demonstrados para haver direito à indenização. Quarta hipótese: uma sentença transitada em julgado, proferida por um juiz absolutamente incompetente, é um fato, sobre o qual incide um vício rescisório, permitindo assim o ajuizamento de uma ação rescisória. A causa de pedir se divide em remota e próxima. Com o perdão do truísmo, causa de pedir próxima é a mais próxima da demanda, e a remota é a mais distante. A remota é a celebração do contrato, já a próxima é a sua violação. Isso é um exemplo. O CPC exige, como requisito da petição inicial, a presença da causa de pedir remota e próxima. Artigo 319, inciso 3º do CPC, pois adotou a teoria da substanciação da causa de pedir, posto que formada pelas afirmações de fato e de direito, ou seja, da afirmação do fato jurídico e da relação jurídica formada a partir da sua ocorrência. A rigor, o artigo 319, inciso 3º do CPC, exige a exposição da causa e do efeito jurídico. Assim, para que haja coincidência entre causas de pedir, é necessário que o fato jurídico e a relação jurídica a partir dele formada sejam idênticos. A celebração de um contrato é um fato. A existência de dolo nessa celebração dá uma conotação jurídica a tal fato, compondo a causa de pedir remota. Novamente, a celebração do mesmo contrato é um fato. A existência de coação nessa celebração dá uma conotação jurídica a tal fato, compondo, novamente, a causa de pedir remota, o fato jurídico. Em ambos os casos, a causa de pedir próxima será o direito de anular o contrato.
Nesse sentido, tais causas de pedir remotas são distintas, gerando, portanto, demandas diferentes. Em contraponto à teoria mencionada, há a teoria da individualização da causa de pedir, segundo a qual a causa de pedir é composta somente da afirmação do direito, não tendo relevância o fato. Afirma-se o direito à indenização ou o direito de crédito, por exemplo, não sendo relevante o fato. Nesse sentido, caso tivéssemos adotado tal teoria, a ação anulatória por dolo e a por coação seriam idênticas, eis que ambas buscam o direito de anular. A causa de pedir remota pode ser dividida em ativa e passiva, uma subdivisão a rigor dos fatos. Causa de pedir ativa é o fato gerador do direito. Já a passiva é o fato que lhe move a ir a juízo, de onde surge o interesse de agir. Por fim, restringindo-me aos limites desse trabalho, cumpre registrar que as regras acima delineadas não se aplicam às ações de controle de constitucionalidade, como a ADIM, Ação Declaratória de Inconstitucionalidade, e a ADC, Ação Declaratória de Constitucionalidade, pois o legislador exige a exposição do dispositivo legal que se refere à ação, bem como os fundamentos jurídicos do pedido. Artigo 3º, inciso 1º e 14, inciso 1º, da Lei 9.868 de 99, algo muito próximo da teoria da individualização. Não obstante, o STF não ficará adstrito a tais fundamentos, pois a causa de pedir é aberta. Portanto, como terceiro requisito, exige-se a regularidade formal da demanda. A doutrina, nesse ponto, refere-se a algumas formas processuais essenciais, tais como uma petição inicial apta, comunicação dos atos processuais, respeito ao contraditório, obediência ao procedimento, etc. Refere-se aqui à totalidade formal do processo, não só a forma ou as formalidades, mas especialmente a delimitação dos poderes, faculdades e deveres processuais, coordenação de sua atividade, ordenação do procedimento e organização do processo. Vamos fazer um corte no vídeo por aqui, porque o próximo tópico é extenso e complicado, está na tela aí para os senhores, a polêmica em torno da citação válida, se é ou não considerado um pressuposto processual, a sua relevância para o processo, nós veremos num próximo vídeo. Por hora, vamos parar por aqui. Fiquem todos com Deus e até a próxima.